O Antigo Testamento conhece, pois inúmeras vezes essa expressão é citada, o eufemismo Deus tem um coração. Minhas entranhas se comovem é uma belíssima imagem utilizada por um dos profetas para descrever o sentimento de Deus em favor de Israel, povo que, quando desobedece a Deus, mais se assemelha a um miserável. No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, se diz: Eu te amo com eterno amor, e assim estendi a ti o meu favor. Uma das heresias dos primeiros séculos, o marcionismo, assim chamada porque foi o seu corifeu Marcião. Essa heresia defendia que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus punitivo, um Deus vingativo, ideia absolutamente incompatível com a do Deus misericordioso, cheio de bondades, cheio de ternura do Novo Testamento, o Deus pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa heresia foi duramente combatida pelos padres da igreja. E exatamente o principal argumento dos padres da igreja é que já no Antigo Testamento Deus manifesta a grandeza do seu coração. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos, na verdade sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Reparem, caríssimos, Deus amou Israel. O Senhor vos amou. No Antigo Testamento, Deus ama o seu povo. Deus ama aqueles que Ele escolheu. Mas essa ideia não é incompatível com outra que, na verdade, é decorrente da convicção de que Deus é amor. O castigo. Pergunta-se, na convivência humana pode existir autêntica manifestação do amor sem o castigo? É verdade que é preciso matizar castigo entre os homens. Às vezes pode ser desproporcional à pena, à culpa, às consequências da desobediência, do pecado, etc. Depois do pecado original, todas as atitudes humanas estão sujeitas aos desvios, seja por excesso, seja por carência. Mas a palavra castigo, ela é, na verdade, em Deus, uma das manifestações do amor. Eu dou um exemplo. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Disse o filho mais jovem na parábola do pai misericordioso. Sem contestar, o pai atende ao filho, dá-lhe a parte da herança e ele parte. Lá na pocilga, ele vai experimentar o castigo do pai. Qual foi o castigo do pai? Não forçar o filho a ficar em casa e não impedi-lo de buscar, longe do pai, a felicidade. Esse é o castigo. E cito o castigo da misericórdia de Jesus Cristo para Judas Iscariotes, no capítulo 13 de São João. Quando o demônio entrou no corpo de Judas, qual foi o castigo de Jesus para Judas? Uma frase tremendamente castigante. Aspas. O que você tem a fazer, faça depressa. Fecha aspas. O problema é que, ultimamente, talvez até fustigados pelo demônio, ou quem sabe por ignorância nossa, por desconhecermos a palavra de Deus,
nós achamos que a ideia do amor é incompatível com a ideia do castigo, porque temos uma noção errada do castigo, ou porque transpomos da convivência humana o uso que fazemos do castigo, às vezes desproporcional, desumano, eivado do sentimento de vingança, etc., para Deus. E aí concluímos: Deus não castiga. Que conversa, que história, isso é história para boi dormir. A ideia de um Deus que não castiga. Vejamos o juízo final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mas Jesus se encarrega de dizer o motivo: porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. É São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, quem mostra exatamente, que mostra-nos exatamente em que consiste o castigo do amor de Deus. Aspas. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Quem semeia na carne colherá a corrupção. Fecha aspas. Amados, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, importa, antes de tudo, destacar as qualidades mais luminosas que evidenciam no Antigo Testamento que Deus, eufemisticamente, tem um coração de Pai, misericórdia. Saberás que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos. No salmo que nós acabamos de ouvir, essas prerrogativas são também encantadoras, comoventes. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Ô, Dom José, o senhor ainda há pouco não falou do juízo final, Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno? Isso não é punição? No sentido humano, não. No sentido divino, sim. Reparem como termina o salmo de hoje. Ele não nos pune em proporção de nossas culpas. Isto é, a condenação não parte dele, parte de nós. Tive fome e não me deste de comer. A causa da condenação não sou eu, és tu. Nesse sentido, e é impressionante o que vou dizer agora, na solenidade do coração de Jesus, também o inferno é prova do amor de Deus. Em que sentido? Deus não é o autor do inferno. Rigorosamente falando, Deus não condena ninguém. O que foi que Jesus Cristo disse para a mulher flagrada em adultério? Ela vivia no pecado. Onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Não ficou nenhum? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Mas Jesus acrescentou: vai e de agora em diante não tornes a pecar. No diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, Jesus diz: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê no Filho do Homem já está condenado. No mesmo diálogo, Jesus fala de salvação e de condenação. Portanto, importa dizer que a essência de Deus é amor, como diz a primeira leitura de hoje. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Contemplemos pela fé, portanto, a grande prova de amor de Deus para os homens. A criação é prova do amor de Deus. A história da salvação é prova do amor de Deus, que atinge o seu ápice, a sua plenitude, no que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, segundo a lei,
para remir os que estavam sob a lei. Encantemo-nos, portanto, com essas prerrogativas. Se no Antigo Testamento o coração de Deus é eufemismo, no Novo Testamento é realidade concreta. O Verbo se fez carne, Deus, que é Espírito, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana. Sem deixar de ser Deus, tornou-se verdadeiro homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Portanto, com um coração. Coração de Jesus, entende-se, antes de tudo, no sentido fisiológico, um ser humano, Deus encarnado, com um coração que pulsa, com artérias, com ventríloco direito, ventríloco esquerdo, a aorta, artéria aorta, enfim, com todas as características de um coração humano que pulsou e que um dia deixou de bater quando ele morreu e entregou o espírito. Mas, antes de tudo, é o mesmo eufemismo do Antigo Testamento. Contemplai, portanto, aquele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Deus compassível se tornou carne. Contemplai o único caminho que leva ao Pai. Vós encontrastes na pessoa de Jesus a solução para os vossos dramas, a resposta às vossas inquietações, a chama que crepita de amor em favor dos homens, que cheio de compaixão olha para a miséria do cego de Jericó, dos paralíticos, dos possessos, de todas as pessoas que acorriam a ele e sempre encontravam nele a bondade, a ternura, a compaixão, mas também a intransigência, por amor daqueles que fecharam o seu coração a ele. Contemplai o Cristo traspassado, ferido de dores no Calvário, mas gritando, segundo o profeta: povo meu, que te fiz eu? Em que foi que eu te contristei? Porque tanto amor eu te dei, ó criatura minha, e em troca recebo tantas aflições, tanto desprezo, tanto escárnio. Falar de reparação pelos pecados dos homens hoje virou uma coisa démodé dentro da igreja. Importa reabilitarmos essa prática devocional tão salutar. Importa olhar para o Calvário e compreender, e essa é a mensagem do coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, religiosa do século XIX, na França, a quem Jesus apareceu várias vezes e pediu que ela difundisse essa devoção. Consiste exatamente nisto. O Deus que te criou e que te salvou tem desígnios de misericórdia para ti. Tem desígnios de compaixão. Nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. As aparições de Parélemonial na França têm exatamente esta finalidade: resgatar, consolidar, recordar, multiplicar, difundir ad nauseam, até a exaustão, que o Deus em quem acreditamos tem desígnios de salvação para o homem. Todavia, que ninguém brinque com este amor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Nem olhar para a face de Deus como o carrasco, o vingativo, aquele que vem com a foice na mão, aquele que deseja se vingar no sentido humano de todos os homens, sentenciando-os para o fogo do inferno, como se o inferno fosse iniciativa dele, como se ele se comprazesse em condenar o homem. Ideias equivocadas, absurdas. Por outro lado, a ideia extremamente oposta também é perigosa, a ideia de um Deus misericordioso que não está nem aí para o nosso pecado, que vai fazer vistas grossas para as nossas iniquidades, como se a misericórdia de Deus fosse um salvo-conduto para pecar, abusando assim da bondade de Deus, presumindo dos nossos méritos e desprezando ou abusando da misericórdia de Deus, achando que mesmo que nós pequemos, quantas vezes quisermos, Deus teria a obrigação de nos perdoar, porque é Pai, porque é bondade, porque é misericórdia. Isso também é extremamente perigoso, extremamente deletério, e importa que nessa solenidade do coração de Jesus, rompamos com esses dois extremos e fiquemos virtus in medio. A virtude está no meio, exatamente no coração de Jesus. Ternura de Deus,
bondade infinita que se fez carne, manifestação jubilosa, ímpar, incomparável de um Deus que, na sua essência, é amor. O Pai que eternamente gera o Filho e eternamente gerando o Filho o ama infinitamente, e o Filho sendo gerado infinitamente pelo Pai, Deus com o Pai, ama infinitamente aquele que o gerou. E o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai não é um sentimento de ambos, mas uma pessoa subsistente. Glórias e louvores à Trindade, que é amor. Glórias e louvores ao Sagrado Coração de Jesus, rico em misericórdia, que crepita de amor em favor de todos os homens. Que o Senhor nos dê a graça pelo seu Espírito, que também é amor, Espírito de Cristo, Espírito do Pai que nos chegou pelo Filho, a compreender, a viver e principalmente a proclamar com palavras e atos que o Deus em quem acreditamos é ternura infinita, é compaixão incomensurável, é misericórdia sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.